Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria primeiramente de saudar o presidente, o desembargador Leopoldo Brigman. Saúdo também o vice-presidente corregedor, o desembargador Alexandre Divanenko, na pessoa de quem saúda todos os demais participantes. E convido aqui a integrar a mesa o ilustre presidente da Escola Judiciária Eleitoral, Dr. Marcelo Pons Meirelles, como também a nossa douta palestrante, doutora Jamile Coelho, desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Senhores, eu não poderia deixar de registrar o meu orgulho e a minha satisfação em estar participando hoje desse evento, dessa instituição da ouvidoria da mulher aqui no Tribunal Regional Eleitoral, que era um sonho que eu acalentava há algum tempo, já tinha conversado com o doutor Zani também, não só por ser um canal de denúncia, mas sim por ser um canal de escuta, um canal de acolhimento, como bem comentou a desembargadora Tânia. As pessoas que chegam, as mulheres que chegam aqui, que possam trazer uma denúncia, elas precisam de ajuda, elas precisam de um encaminhamento. E tenho certeza que o Tribunal Regional Eleitoral, com pessoas capacitadas na oitiva dessas pessoas, vai saber dar o encaminhamento correto. Não só com relação à questão de assédio sexual, de assédio moral, de discriminação, mas também por conta da violência política de gênero. No ano de eleições gerais de 2022, as eleições se aproximam, e todas nós sabemos, né, desembargadora Jamile, que o ambiente de uma campanha eleitoral é um ambiente hostil para as mulheres. Então, eu tenho certeza que a instituição da ouvidoria vai colaborar em muito, vai ser um canal muito atuante, principalmente até agora com a legislação que criminalizou a violência política de gênero contra a mulher. E devo dizer também a coincidência de nós estarmos aqui inaugurando no mês de agosto, que é o mês do Agosto Lilás, que é o mês que marca realmente a campanha pelo fim da violência contra a mulher. Não é por acaso que eu estou de lilás. Dr. Marcelo também. Então, o Tribunal Regional Eleitoral ele está atento, com seus canais de escuta abertos, imbuído do sentimento de não mais permitir determinadas práticas consideradas nocivas, que hoje não são mais cabíveis na nossa sociedade. Então, sem mais delongas, eu dou início ao seminário Justiça Eleitoral Catarinense contra a Violência Política de Gênero, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral, em conjunto com a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual do TRE de Santa Catarina. Eu passo a palavra, ou passo a condução dos trabalhos, à doutora Jamile. Quem você quer provocar de batom vermelho? Sua vadia. Pode internar essa louca. Gostosa você, hein? Pega o absolvente e manda para tuas primas. Mal comida. Só pode ser uma desocupada. Uma louca, alienada. Vagabunda. Quando você vai sair na rua de novo? Horário, lugar, etc. Queria fazer uma visita com meu canivete. Isso é falta de homem. Vadia. Temos que dar a ela o tratamento de beleza mais efetivo do mundo. Taco de beisebol na cara, tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois. Curta. E se estressou, foi? Tá de TPM. Mocinha, se inscreve no Big Brother, põe um silicone, tenta algo na TV ou na indústria do pornô. Piranha. Quem é o sugar daddy dela? Seu pai deve ter fugido ao ver a filha que se tornaria. Com uma filha desse tipo, entendo ele ter se matado. É isso que dá ele gerei uma burra. Você parece a Peppa Pig. Pra ser deputada deve estar dando pra alguém. Cala a boca, rapariga. Você é ridícula. Vai pra puta que te pariu. Era só o que faltava, Patricinha desgraçada. Cínica. Era pra estar na cozinha uma hora dessa. Se fode, sua vaca. Porca. Vagabunda. Histérica. Baleia. Puta. Tá pedindo, né? Piranha. Vai lavar roupa, porra. Se eu encontro na rua, soco até ser preso. Isso é o que dá a eleger uma burra. Se eu encontro na rua, dou 10 facadas dessa cara sonsa, sua arrombada. Se eu vejo essa mocreia na rua, não teria feminista pra me segurar de quebrar a cara dela. Daria uma surra nessa puta ordinária. Vou te estuprar. Meu anjo, cala a boca. É sobre isso. E não está tudo bem. Essas frases foram retiradas de mensagens reais sofridas por parlamentares, mulheres detentoras de mandato. Imagine a nós. Como que a gente se porta nesse mundo? É desconfortável? É desnecessário? Incomoda? Imagine, doutor Zani, se fosse com a sua irmã.
Imagine se fosse com a filha do presidente. Imagine se fosse com a tia do desembargador. É necessário mesmo? Nós somos 50% da população, 53% do eleitorado, e a gente só tem 15% de representação no Congresso. Então tem alguma coisa errada aí. O Brasil só perde em representatividade para o Haiti e para Belize, na América Latina. Até a Arábia Saudita tem mais mulheres no poder. E por que isso acontece? O que está dando errado? Porque em concursos públicos, nós já somos a metade. Na Ordem dos Advogados do Brasil, nós somos a metade das inscrições. E por que a gente não consegue ascender aos cargos de poder? A política é cruel com todo mundo, mas é especialmente mais cruel com as mulheres. Porque quando a gente quer xingar homem no poder, a gente chama de ladrão, de truculento, de incompetente. Quando a gente quer xingar mulher, a gente chama de vadia, de puta, de rapariga. É que está precisando de... E aí eu me abstenho até de falar. A violência sofrida por uma mulher é muito maior do que uma violência sofrida por homem. E isso reflete na baixa vontade das mulheres de submeter a esse pleito. Porque não só os 40 twitters por dia de xingamento, mas é você estar numa Assembleia Legislativa e ter seu corpo acariciado por um homem. É você estar numa mesa na Câmara de Vereadores e a sua palavra ser cortada. A voz é irritante. Mulher tem que ir para dentro de casa. É complicado. Mas o que a gente sabe é que não está dando certo. O Brasil é um país que odeia mulheres. Doutora Tânia falou aqui que nos últimos 10 anos foi um estádio de futebol morto. E esse mesmo estádio de futebol, doutora Tânia, no último ano de 2021, foram quase 53 mil mulheres e meninas violentadas. Ao final da minha palestra, que eu me comprometi a falar em 20 minutos, teremos pelo menos 2 mulheres violentadas. E digo mais, 70% dessas pessoas são crianças. E não é a criança do outro, é a nossa criança. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu não quero que daqui a 20 anos ela esteja falando sobre violência contra a mulher. Porque não é só uma questão de política. Nós estamos aqui na Casa da Democracia, né? Nós lutamos para que a gente tenha uma igualdade de pleito. Mas a gente ainda vê que precisa de política afirmativa. E eu digo pelo meu próprio exemplo, eu nunca achei que precisava de cota. Eu sempre fui uma das primeiras da turma. Gostava de estudar. Então, para mim, era uma questão de meritocracia. Mas quando eu me aproximei mais da justiça eleitoral, e eu já faço eleição há um tempo, eu vi que não basta isso, porque o meu caminho já estava muito bem trilhado. Eu estudei a minha vida inteira em escola particular, num dos melhores colégios de Maceió, Alagoas. E depois eu fui para a Universidade Federal de Alagoas, de graça. Por que eu consegui? Porque eu tive uma base boa. Ok, bastava estudar. Bastava estudar para ser a primeira da turma, mas eu já parti de uma linha muito na frente. Eu não tinha que escolher entre comer e estudar, entre trabalhar, pagar a conta e ser a primeira da turma. Ali não era mais do que a minha obrigação. E hoje eu confesso que eu repito essas frases com os meus filhos. Mas eu não sou a maioria da população. Pelo contrário. A gente está no topo da pirâmide. Todas nós aqui. Todos nós aqui. E eu ainda tenho uma vantagem. E agora eu costumo dizer que foi engraçado, porque quando eu vim aqui em maio, um querido amigo disse assim, se você ficar calada, o pessoal vai achar que você é de Santa Catarina. É bom, né? Eu acho que isso era um elogio. Mas por quê? Porque até falar bom dia, como eu falo, ou boa tarde e não boa tarde, faz diferença. E olha que eu sou uma pessoa privilegiada no Nordeste. Imagine uma mulher. Porque a gente, sem querer, esboça preconceito. Eu sequer estou vendo uma pessoa negra aqui. Ok, eu estou no sul do país. Isso conta. Mas é difícil para eles também. E aí o que acontece? A gente não tem uma democracia conforme a Constituição prega. A gente não tem uma democracia plural. E a gente não tem uma democracia plural, isso significa, a gente não ter uma democracia plural significa que a gente não entrega o que o país precisa. E o que é que o país precisa hoje? Salvar as mulheres.
Porque o nosso Congresso, hétero, branco, cisgêneros, não está dando muito certo. E aí, para a gente olhar para frente, a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Eu queria pedir a ajuda da Cláudia para passar os slides. Por que que a gente ainda está aqui em 2022, falando sobre violência política contra a mulher, que impede que a mulher entre na política, e se ela impede que entre na política, a gente não faz políticas públicas voltadas para esse público, e a gente tem mulheres sendo mortas, porque no final não é só uma questão de violência política, não é só uma questão de ter coragem de entrar no jogo, é de salvar vidas. É de priorizar políticas públicas que coloquem as mulheres simplesmente em condições de igualdade de existir. 80% das mulheres que são mortas no Brasil são mortas por companheiros ou ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados ou ex-namorados, simplesmente pelo fato de serem mulheres. A gente viu recentemente um episódio de uma pessoa que se dizia anestesista violentando uma mulher. E ele estava tão à vontade ali que ele só tomou um susto quando disseram assim, estupro? Ele sequer sabia que isso era estupro. Tem um filme? Então era muito corriqueiro para ele. Porque é cultural. Vai ser rápida a mudança? Não, não foi. Inclusive eu reverencio todas as mulheres que vieram antes de mim. Porque para mim, se hoje é simples pegar um carro, deixar no aeroporto de Maceió, pegar um avião até São Paulo, pegar um avião de São Paulo a Florianópolis, foi porque mulheres morreram antes de mim. Mulheres foram queimadas nas fogueiras. E hoje, certamente, eu seria chamada de bruxa. Hoje, especialmente porque eu estou quase toda de preto, eu descobri que eu não tenho roupa de frio lilás, nem roxa. Mas isso também é uma preocupação para a gente. Qual é a roupa? Eu me vesti cuidadosamente. Essa era uma roupa escura, que eu estava com cara de advogado, que poderia me proteger do frio. Então, certamente, eu seria queimada na fogueira. Então, hoje, ser chamada de bruxa, para mim, é um elogio. Fiquem à vontade. Porque quem eram as bruxas? Mulheres que eram libertárias, que queriam uma vida sexual mais livre, mulheres que eram contra o patriarcado, mulheres que trabalhavam com curandeirismo. Hoje a gente está no... O chique, hoje, é a homeopatia, mas já não foi. Então, vamos dar uma olhadinha na linha do tempo para saber que política afirmativa é necessária. E eu posso ser uma testemunha disso. Eu não achei que era necessário. Porque, para mim, as coisas eram mais fáceis. Mas é lógico que era fácil. Eu estava numa classe média em Alagoas, conheci uma boa parte das pessoas, eu tive toda essa educação e eu era branca. Assim, mais do que eu deveria, porque eu deveria ir mais à praia. Mas é isso. A primeira eleição no Brasil se deu em 1532, para eleger um pessoalzinho para comandar a vila de São Vicente. Homens com mais de 25, com boa linhagem, não sei exatamente o que é que isso significa, e com dinheiro. Aí a gente dá um salto para 1822. Ou seja, 200 anos atrás. Que a gente não pode falar do Brasil de 500 anos. A gente tem que falar do Brasil de 200 anos. Que foi quando o Brasil começou a ser Brasil. Antes disso era uma colônia. Então, há 200 anos a gente teve um banco, abriram os portos, a família real portuguesa, tendo vindo para cá, fugida ou por boa vontade, nos beneficiamos, de alguma forma. Então, vamos falar de um país democrático de 200 anos. Em 1881, a gente teve a Lei Saraiva, reconhecia títulos científicos como suficientes para votar. Uma dentista entendeu que, em 1887, ela tinha um diploma, ela poderia votar. E o Poder Judiciário concedeu. Mas o presidente da mesa impediu ela de votar. Com todo esse poder. Em 1893, na Nova Zelândia, foi a primeira vez na história que as mulheres ganharam o direito de voto. Então não é só um problema do Brasil, mas o Brasil está bem atrasado, porque a gente não consegue refletir o que é a população no Congresso Nacional. Em 1910, Leolinda Daltro reuniu um grupo de mulheres e fundaram um partido, Partido Republicano Feminino. Era mais uma agremiação com alguma força do que propriamente um partido. E em 1916, a gente tem, nos registros da Câmara dos Deputados, o primeiro pedido formal para que se ingressassem com o sufrágio feminino. Ou seja, 1916 foi um dia desses.
1916 foi o mesmo ano do Código Civil, onde, na exposição de motivos, o famoso civilista Clovis Bevilacqua diz com todas as palavras que homens estão mais aptos a decidir os rumos da família. Troca aí, Cláudia, por favor. Em 1927 e 1928, a gente tem no Rio Grande do Norte umas eleições para o Senado e as mulheres votaram, mas esses votos, por algum motivo, foram anulados. Em 1927 também, o Nordeste, né, não é Alagoas, mas é o Rio Grande do Norte, sempre precursor das grandes modificações, e aí vou abrir um parênteses para puxar a sardinha para o meu lado, porque os dois primeiros presidentes da República são alagoanos, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Se inscreveu Celina Guimarães, que é o primeiro registro efetivo e inequívoco de que uma mulher votou no Brasil. E em 1928, ainda no Rio Grande do Norte, nós tivemos uma mulher como presidente, como governadora, perdão, lá naquele estado. Governadora não, prefeita. É uma eleição municipal na cidade de Lajas, no Rio Grande do Norte. Aí a gente vem 1932. 1932 aqui, ó. 90 anos da Justiça Eleitoral. A mulher pode votar. Ótimo, a mulher pode votar. Mentira, né? A mulher pode votar desde que o marido autorizasse. A mulher pode votar desde que tivesse o seu próprio sustento. Se a gente não podia trabalhar e se precisava da autorização do marido para trabalhar, a gente não podia votar. Então, o universo era muito pequeno. 1934, melhoramos mais um pouquinho. A gente recebeu o status constitucional. Mulher pode votar. Mulher pode votar naquelas mesmas condições do Código Eleitoral de 1932. Mas o que acontece? Ainda se deixou na mão dos homens a decisão se as mulheres iam ou não votar. E a gente não está muito longe disso. Eu sou jurista, né? Eu estou no Tribunal Regional Eleitoral pela classe dos juristas. Eu sou a única mulher que faz direito eleitoral em Alagoas. Eu sou a secretária-geral do Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas e eu fico brincando que aquilo ali é o meu zap de macho, porque sou eu e 29 caras. E eu faço eleitoral há um pouquinho de tempo. Eu não vou dizer não, tá? Quanto tempo é. Mas tem 2 décadas. E aí, até hoje, minha gente, se você vai um pouquinho mais para dentro do Estado, e aí eu rememoro a vocês que o Estado é mesmo, quando você entra para o Agreste, para o Sertão, é uma cena de filme. É aquele solo marrom, todo quebrado, que a gente vê em Vidas Secas. A gente ainda tem isso. E a gente ainda ouve, doutora, eu não sei ainda quem eu vou votar, eu vou perguntar ao meu marido. Ainda é assim. E a gente está em 2022. A gente está no século XXI. A gente está no tempo da urna eletrônica, do Bluetooth. E a gente ainda fala sobre homens opinarem nos votos das mulheres. Porque é cultural. É sem querer. E nem eles acham que estão errados. E elas nem percebem que deveriam ter opinião própria. Na capital é um pouco diferente. Mas no interior, pessoas que, na maioria dos casos, vivem através de programas sociais, mulheres que levam surra no sábado ou no domingo, porque o homem invariavelmente vem alcoolizado, acham isso natural. E é essa a realidade que a gente precisa mudar. Então a gente caminha mais um pouquinho e a igualdade efetiva só foi em 1965. Por quê? Porque o voto se tornou obrigatório. Antes disso, ainda ficava na mão do homem. Então a gente está comemorando 90 anos de justiça eleitoral, mas efetivamente uma igualdade de voto só foi em 1965. E por falar em 90 anos da justiça eleitoral, vamos trazer o exemplo para mim mesma. Somos metade da inscrição na OAB, mulheres, como eu disse no começo. Doutora Ana Cristina aqui é minha parceira disso. São 108 vagas na justiça eleitoral para esta vaga de juristas, entre suplentes e titulares. Somos 14. Por quê? Porque é uma indicação política. E aí você tem, de alguma forma, de se apresentar e de se aproximar de políticos e políticas. E você não chega lá. Por quê? Estávamos conversando sobre isso, doutora Tânia, doutora Cláudia, ontem. A política é decidida na charutaria. A política é decidida no happy hour, no jantar. Não é nas reuniões institucionais. E desse jantar e desse happy hour
nós estamos alijadas. Nós não somos convidadas. Seja porque as mulheres dos homens irão ficar com ciúme, se você tiver alguma coisa perto de bonitinha, como o ministro Tarcísio fica pegando no meu pé, você já é uma questão. Então, nós mulheres também dificultamos o acesso às mulheres, a outras mulheres. Homens não querem, porque fica mais difícil. Lá vem ela, lá vem essa história de cota, lá vem essa questão mimizenta. Então, a gente aqui hoje está conversando sobre violência política de gênero, mas essa violência ela não é só praticada pelos homens. Ela é bem praticada pelas mulheres, no dia a dia. Voltamos ali, estou em 1988, Constituição Federal. Aí sim, artigo 5º, inciso 1º e artigo 14 da Constituição Federal. Temos uma igualdade formal. E o que é que acontece que a gente não consegue chegar nos espaços de poder? Onde é que a gente está errando? A mulher entrar na política não é uma coisa para a mulher, é uma coisa para a sociedade. E aí eu pego o gancho do que a ministra Maria Cláudia falou. As maiores empresas estão contratando conselhos plurais. Elas querem homens, elas querem mulheres, elas querem brancos, negros, quilombolas, indígenas, pessoal da comunidade LGBTQIA+. Porque você aperfeiçoa o produto que você entrega. Porque nós somos um país super clichê de dimensões continentais. Somos 160 milhões de eleitores. Mais de 200 milhões no país. E as soluções que estão sendo propostas atualmente pelo Congresso não estão dando certo. Se tivesse dando certo, a gente não teria mulheres mortas. Em Alagoas, a semana retrasada, foram 3 mulheres mortas. 3. Em uma única semana. E isso não é muito diferente de outros estados da federação, infelizmente. A gente mata. O Brasil mata mulheres. O Brasil mata o pessoal da comunidade LGBTQIA+. E eu nem posso falar da dor de um negro e de uma mulher negra. Porque se para mim já é difícil, sendo mulher branca, que nunca tive ninguém me seguindo num shopping, imagine para uma mulher negra. Eu nem tenho esse lugar de fala, eu nem ouso a falar sobre isso. Por mais que eu seja empática, eu não senti essa dor. E aí a gente veio a 1988. E a gente tem uma evolução legislativa. E o que eu quero deixar para Vossas Excelências é uma reflexão. Vamos lá. Em 95, de iniciativa de uma mulher, nós tivemos a implantação das cotas. 20% para a Câmara de Vereadores. Não deu muito certo. Lei 9.504. Nossa lei diária, nossa Bíblia, que rege a lei das eleições. Em 97, essas cotas de gênero passaram de 20% para 30% e foram estendidas às Assembleias Legislativas e ao Congresso Nacional. Porque, no final, a gente tem que lembrar que o Congresso somos nós, né? Quando as pessoas falam, este Congresso não me representa. I'm sorry, desculpa, representa. Desde lá de Grécia, quando a gente não consegue falar diretamente sobre todo e qualquer assunto, a gente elegeu pessoas, ou seja, a gente contratou praticamente advogados para falar em nosso nome. E não está dando certo. A gente está contratando os advogados errados. A gente está elegendo pessoas que não estão necessariamente fazendo a vontade do povo. A gente tem que lembrar que, talvez mais do que um presidente da República, um governador ou um prefeito, a gente tem que se preocupar com o Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa e com a Câmara de Vereadores. Ainda assim, a política de cotas não surtiu efeito, porque a turminha é sabida. Então, tem que compor lá a chapa. Se eu colocasse 10 pessoas, eu colocava 7 homens e as 3 vagas de mulheres ficavam boiando. Aí, em 2009, veio uma reforma. Tornou obrigatório o preenchimento percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Obrigatório. Vai apresentar 10 candidatos? Necessariamente, no mínimo, 30% tem que ver a cota de gênero. Tem a ver com a cota de gênero. Aí começou a história. Mulher não se interessa para política. Mulher não quer ser política. Mas também as mulheres não se apresentam. Mulher faz conta. Porque quando ela chega em casa, ela ainda tem que ver o que é que tem para o almoço no outro dia. Ela tem que ver se pelo menos a toalha
do banheiro não está em cima da cama. Ela tem que ver se os pais ou se os filhos foram alimentados. As mulheres foram as mais prejudicadas na pandemia. A economia do cuidado conta, e a gente não está fazendo esta conta. O Barack Obama disse uma coisa muito interessante. Quando a gente não capacita mulheres para a política ou para o mercado de trabalho, eu estou entrando em campo com metade do time no banco de reserva. É uma questão de número. Se a gente não investe em mulher, se a gente não investe em capacitação de mulher para o mercado de trabalho e para a política, eu estou deixando de arrecadar imposto. Eu vou ter um teto. Então, eu vou ter quase metade da população sem reverter dinheiro para os cofres públicos. É matemático. Para o país crescer, ou ele investe em mulher, ou ele investe em mulher. Então, aí passou a ser obrigatório. Em 2015, a igualdade de gênero foi colocada como uma das metas para ser atingida até 2030 nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ODS Agenda 2030. Pode andar mais um pouquinho, por favor. Reforma política de 2015. Gente boa. Congresso, gente boa. Olha só, então, já que a gente tem que botar 30% de mulher dentro do parlamento, os fundos partidários, eles terão que ser colocados para as mulheres também. No mínimo 5% e no máximo de 15%. Espera aí, vamos fazer a conta aqui. Temos 30% de cota de gênero, ou seja, 30% de mulheres, e a gente só pode usar até 15% desse fundo partidário. Por quê? Qual era a lógica? Entrou-se com uma ação direta de inconstitucionalidade e o STF, e aí foi a força do judiciário, e daí o nosso papel importantíssimo da justiça eleitoral, que disse o seguinte: olha, se é 30% de mulheres, o mesmo tratamento eu tenho que dar ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Se eu tenho 30% de mulher, é no mínimo 30%. Se eu tenho 40% de mulher, é no mínimo 40%. O TSE, na esteira do que foi decidido no STF, em 2018, disse a mesma coisa, através de resolução. Então, se é 30% de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu tenho que usar pelo menos 30% também de fundo partidários. E aí foi um salto quantitativo. Porque a gente precisa parar de romantizar a eleição. Ninguém faz política por amor, ou não só por amor. Eu acredito que tem que ser vocacionado. Eu não sou vocacionada. Eu acho que eu sou muito chata para ser política. Mas você precisa de estrutura. Você precisa de um jurídico bom. Você precisa de marketing. Você precisa ficar conhecido. Você precisa, hoje mais do que nunca, de um contador de sua extrema confiança. Porque com aquela decisão de 2015, que o STF disse que pessoa jurídica não pode financiar a campanha, a gente saiu, aqui no Brasil, de um financiamento quase completamente privado, de pessoa jurídica, para um financiamento quase completamente público. Porque, diferentemente dos Estados Unidos, infelizmente, o eleitor ainda espera que o político passe e deixe o agrado. É essa a expressão que se usa lá no interior de Alagoas. Doutora, mas ele não passou aqui ainda para deixar meu agrado. Então, em vez de a gente ter uma cultura do eleitor investir na campanha do seu político, a gente tem o contrário. Eles saem de casa para votar desde que tenha o agrado. Vulgarmente falando, a compra de voto, que ela é institucionalizada. Isso é um fato. Então, a gente teve um salto quantitativo. A base da gente era muito ruim. A gente tinha 10% somente de mulheres no parlamento, mas a gente passou para 15%. Foi um aumento de 50%, doutora Flávia. Isso é muito significativo, porque a gente teve que parar, a gente tem que parar de romantizar mesmo. Campanha deixou de ser para amadores há muito tempo. E a gente anda mais um pouquinho. Em 2019, esses gastos foram legislados, né, porque a gente teve um empurrão do STF, um empurrão do TSE para isso acontecer. E em 2021, a gente teve a lei que criminaliza a violência política de gênero. Estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício dos direitos políticos e das funções públicas. Porque mulheres são mais atacadas. Em um recente episódio, a deputada Celina Leão teve 3 homens afrontando, ela estava ali como se estivesse na sua posição, e ali a gente estava vendo que era literalmente o exercício do poder. Eu fico imaginando se fosse o deputado Arthur Lira, se teriam tido a mesma postura. Certamente que não. Muda, por favor. Nós tivemos também a Emenda Constitucional 111, que essa é a grande novidade para a nossa eleição agora de 2022. O voto dado a mulheres e negros vão contar
2 vezes para fim de distribuição de fundo partidário e de fundo especial de financiamento de campanha. Porque a gente leva em consideração a quantidade de votos entregues a uma mulher e a um negro. E aí, pegando já o gancho do que a doutora Pauliana falou numa outra palestra, por que só deputado federal? Porque você não cria uma liderança de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, se a joia da coroa é conseguir um deputado federal, eu tenho que investir em mulheres na base. Eu tenho que colocar mulheres nas secretarias de Estado, nas secretarias de município. Eu tenho que elegê-las vereadoras. Eu tenho que converter candidaturas de mulheres em deputados estaduais para elas se tornarem deputados federais. Então, é uma forma de pressão política, sim. Para eu conseguir recurso, que hoje é importante, aliás, desde sempre é importante, principalmente se eu não posso mais pegar dinheiro de pessoa jurídica, que eram as grandes financiadoras daqui das eleições, eu tenho que formar essas mulheres desde o começo. Em recente consulta, a resolução 23.665 trouxe um ganho muito importante. A Maria Cláudia, nossa queridíssima ministra Maria Cláudia, que eu acredito que estava nos assistindo, ou se está, não sei ainda, recebeu parlamentares de todos os espectros da política. Não sei se a doutora Flávia estava com ela, mas partidos de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita, centro. O dinheiro chegou para as mulheres? Chegou 2 dias antes. A propaganda eleitoral, o direito de antena, que tem a mesma proporção de 30%, chegou para as mulheres? Chegou. As mulheres passavam 5 horas da manhã. Ou perto de meia-noite. Ninguém na hora do Jornal Nacional. Ninguém na hora do almoço. E aí, da minha experiência de advogada, eu acho interessante, porque antes o meu medo era a tarja azul no bloco, né? Na propaganda em bloco. Suspenso por ordem da Justiça Eleitoral. Qual que? O mais importante são as inserções. Porque a inserção, enquanto você está lavando o prato, ou quando você está se maquiando, ou quando você está fazendo a tarefa com o seu filho, ela passa. Você não vai mudar de canal para olhar por 30 segundos. O bloco não, vamos combinar que muito pouca gente assiste, né, minha gente? Muito pouca. Muito pouca. Mas a inserção, ela vai ali. E aí essas inserções, que são instrumentos fundamentais para as mulheres, passavam só de madrugada. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Pouquíssimas pessoas assistiam. E também o dinheiro chegava quando a mulher já tinha desistido, quando já estava comprometida a sua renda inteira. E aí o que é que o TSE fez? E a gente está vendo como a justiça eleitoral é importante nesse processo. Vai distribuir para homem? Tem que distribuir proporcionalmente para mulher. Tem que chegar antes da primeira prestação de contas. Se distribui, doutor Zani, 10 mil para você, vai ter que ter 3 para alguma mulher que vai concorrer. Porque tem que ter um mecanismo para forçar isso. Isso é uma política afirmativa. Aquela política afirmativa que eu achava que não precisava. Mas porque não tem a ver com meritocracia. Tem a ver com escolhas. E todas as vezes que as escolhas passam pelo poder político, as mulheres estão alijadas no processo. É impressionante. Quando você vai subindo na pirâmide, só tem homem. Continua preto, cinza e azul marinho. As sessões continuam assim, escuras. E eu prometo que da próxima vez eu venho de branco. Que eu quero ser convidada mais uma vez. E em consulta recente, o TSE decidiu que, em casos de federação, tanto a federação quanto os partidos políticos têm que observar a cota. A famigerada cota de gênero. Isso é mais um passo. Não basta se juntar. Tem que se juntar e, enquanto federação e partidos individualmente, observar a cota. E a gente teve uma emenda constitucional maravilhosa, no final da história, no apagar das luzes, que ainda pode valer, que é a constitucionalização dessas verbas de 30%. Então, foi um movimento que começou no STF, foi para o TSE, virou legislação e agora é emenda constitucional. Porque não tenham dúvidas, no estado de crise, os primeiros direitos a serem alijados são das mulheres. E aí a gente está vendo aí na guerra da Ucrânia com a Rússia. Aliás, na guerra da Rússia com a Ucrânia. Mulheres são absolutamente violentadas e estupradas e vulnerabilizadas na fila. Porque nós temos que ser vigilantes. Passa um pouquinho, por favor. A gente começou no Poder Judiciário um dia desses, né? A gente teve a Cineia Simine, eu não sei se é Quineia ou Cineia Simine, no TST, pela primeira vez, em 1990. 1990, além de eu já ser nascida, eu já era bem grandinha. A ministra Eliana Calmon foi a primeira, em 1999, a assumir
à corte no STJ, a ministra Ellen Grace em 2000, e apenas em 2006 nós tivemos uma mulher na presidência do STF, e a ministra Laurita Vaz, pasmem, senhores. A primeira presidência do STJ foi esse ano, 2022. E aí, só voltando aqui para a Justiça Eleitoral, somos 13 ou 14, porque os mandatos, né, são muito curtos, na verdade, no universo de 108. Nossa ministra Maria Cláudia é a segunda apenas na classe dos juristas. E em 90 anos de justiça eleitoral, nós só tivemos 8 mulheres a sentar no pleno. Hoje é uma raridade. Estamos com a ministra Carmen Lúcia e a ministra Maria Cláudia. No meu regional tem eu e uma mulher titular. Vamos andando mais um pouquinho aí. A nossa primeira governadora foi entre 1986 e 87, no Acre. Carlota Pereira Queiroz foi a primeira deputada, em 1934, e apenas em 2010, e até hoje, uma única mulher. E o que é que está faltando? Está faltando engajamento? Está faltando a gente estudar? Na verdade, está faltando a gente se sensibilizar. As mulheres, convido a baixarem o sarrafo. Porque eu fico brincando que a gente tem que estar linda, loira. Não estou mais tão loira assim. A gente está no inverno. Acho que o loiro e Maceió combinam mais no verão. Magra. E a gente tem que ser a melhor. E para homem, nem tem que ser tão assim. O Alagoas está hoje com um governador tampão. E eu gosto de trazer exemplos porque eu acho que fica mais factível. O ex-governador Renan Calheiros teve que sair do governo, porque ele já está em segundo mandato, para ir para o Senado Federal, para concorrer ao Senado Federal. E nós tivemos um deputado eleito pelos outros deputados para assumir. E, por uma escolha dele, ele colocou metade das mulheres nas secretarias. E aí, o que é que eu mais uso? Mas também essas mulheres, e daí? A gente tem um monte de homem incompetente. Eu prefiro ver uma mulher conservadora ou uma mulher incompetente do que um homem. Por que que o sarrafo para as mulheres tem que ser mais alto? E eu nem estou dizendo que elas são competentes ou incompetentes, mas não foi para eles a crítica. É sempre para a mulher. A mulher é histérica, a mulher é louca. Ou a mulher se questiona, deu para quem para estar aqui? É muito chato isso. É muito chato ouvir isso de homens e é muito chato ouvir isso das esposas dos homens que têm a caneta. Esse país só vai mudar, e eu repito, eu não entendi assim, eu achava que era tudo uma questão de mérito, quando nós formos mulheres que ajudam outras mulheres. E eu fico muito, muito feliz de ver homens na plateia. Porque a gente faz esses eventos, doutora Flávia é testemunha, para mulheres. Mas falar para mulher é pregar para convertido. A gente já sabe como é difícil. A gente já sabe como é ter que levantar mais cedo. E eu vejo isso na minha casa. Eu tenho um menino e tenho uma menina. O menino tem 17 anos e eu deixo ele andar de Uber. A menina tem 10. Eu não sei se eu vou deixar. Roupa de mulher é 60% mais cara do que roupa de homem. Não tem sentido. Uma calça de alfaiataria, vamos falar na Ricardo Almeida, que é uma roupa super cara. A calça de alfaiataria do homem é 40% do preço de uma calça de uma mulher. Por quê? É a mesma marca. É o mesmo corte. Eu falei de uma loja cara, mas a gente também tem isso na Renner, na C&A, nas lojas de departamento. Porque a mulher tem que estar embonecada, né? E eu sou uma feminista muito vaidosa. Inclusive, eu estou revoltada porque eu não trouxe meu sapato vermelho igual a doutora Camille. Porque até arrumar a mala é mais difícil. Mas anda mais um pouquinho aí. Mais mulheres no poder significa trazer mais perspectivas, ter uma ampliação de agendas que tem a ver com a democracia. Foi o que eu falei da questão dos conselhos plurais. E isso ouvindo, admito, uma palestra da ministra Maria Cláudia. É exatamente isso. Quando a gente é plural nas formas de decidir, a gente entrega soluções plurais. Eu já vou me adiantando aqui, porque eu acho que eu já estou com mais de 20 minutos, com certeza. Pode passar mais um pouquinho. Vai para o último, por favor, Cláudia.
A gente tem alguns dados de eleição geral, depois eu posso passar para vocês. E o que a gente pede é que, o que a gente fica para reflexão, quando a mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Por quê? Estudos demonstram que para as mulheres não importa quem faz. O que importa é fazer. A nossa bancada feminina, de apenas 15%, quando a pauta é comum, quando a pauta é sobre dignidade menstrual, que era uma coisa que sequer passava pela minha cabeça, eu nunca precisei deixar de ir para a escola porque não tinha absorvente. Quando a pauta é colocar na boca das pessoas e na mesa de jantar a palavra feminicídio, para que a gente coloque lente de aumento, para que veja que mulheres só são mortas pelo simples fato de ser mulher. Quando a pauta é diminuir a violência doméstica, quando a pauta é lutar para que um cara que tatuou o nome dele no rosto, na virilha e na mama de uma adolescente, quando a pauta é criminalizar a violência política, que é 2 vezes mais complicado para a mulher entrar na política, quando a pauta tem que ser lutar para que tenha uma rua iluminada, lutar para que tenha um posto de saúde, lutar para que tenha uma creche, para que as mulheres continuem trabalhando quando forem mães, as mulheres se juntam. E aí a gente precisa de vocês, homens, porque a participação da mulher na política, sem violência de gênero, sem violência política de gênero, não é uma questão para a mulher. É uma questão para a democracia. É uma questão para a sociedade. E digo mais, a violência doméstica, a violência política de gênero, a violência contra a mulher não é um problema da mulher. A violência contra a mulher é um problema criado pelos homens que nós estamos há anos tentando resolver. Muito obrigada. Obrigada. Nossa Senhora, estou emocionada. E aí eu preciso agradecer ainda de pé, porque, na verdade, eu quebro o protocolo de propósito. Obrigada, Cláudia. Agradecer ao convite da Ana Cristina. Agradecer o convite do presidente Leopoldo Augusto, sobrenome que eu não vou falar. Agradecer a participação de todos vocês. E aí eu começo pelo fim, né? Quer dizer, eu termino com o começo. Boa tarde a todos e a todas e obrigado pela oportunidade. Prezados, palavras difíceis nos fazem refletir. Eu achei ótimo e faço o crédito também à Renata, que também indicou o teu nome para vir aqui hoje. Então, realmente nos fazem pensar. Eu sou mãe de 3 meninas, estava falando com a Sabrina, 3 meninas já adolescentes. Nós somos seguidamente bombardeados por notícias de violência contra as mulheres. Eu fiquei muito com isso na minha mente, aquela imagem de uma menina que era perseguida na rua pelo seu perseguidor, que no fim acabou ceifando a vida dela. Então, nós pensamos efetivamente, a sociedade masculina, a sociedade brasileira, ela é marcada pela violência contra a mulher, e isso se protrai em outros níveis. E isso, inclusive, no meio político. Nós temos muita violência política. Eu tomo a liberdade até de trazer aqui um dado de uma pesquisa recente que foi efetuada no Congresso Nacional. 81% das parlamentares foram vítimas de práticas de violência política de gênero no exercício dos mandatos, dentro dos parlamentos. Então, isso é uma perspectiva que assombra. No exercício dos mandatos, dentro dos parlamentos, 81% das mulheres já sofreram algum tipo de violência política de gênero. E nós já conversamos aqui, até rimos dessa expressão, que mulher não vota em mulher, que mulher não gosta de política, e que, na verdade, são informações totalmente falaciosas, porque, às vezes, as mulheres eleitoras, elas sequer têm acesso às candidatas femininas, porque elas passam de madrugada, porque elas não recebem dinheiro do Fundo de Financiamento Partidário, quando recebem faltando 2 dias para a campanha. Então, há uma série de inconsistências que nós vamos tentar solucionar. E aqui eu faço os meus préstimos à Justiça Eleitoral, como fomentadora da participação das mulheres na política. Nós estamos aqui com 25 anos da legislação de cotas. Nós vemos que ela não surtiu o efeito desejado. Ela poderia ser melhor, quando a gente fala em democracia representativa,
Nós somos mais de 50% da população, 53% do eleitorado, 49% das filiadas partidárias, então a mulher gosta de política sim. Ela só não tem acesso às candidatas. E as candidatas que assim querem chegar lá, ela tem todas essas dificuldades que a senhora bem colocou aqui. Então nos fazem refletir e cabe a nós tentar alterar essa perspectiva da nossa sociedade. E como a senhora se apresentou no final, eu vou ler o seu currículo também no final. A doutora Jamília é advogada, com pós-graduação em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Alagoas. Está no 2º biênio como desembargadora eleitoral substituta do TRE Alagoas, onde preside a Comissão de Participação Institucional Feminina, atua como vice-ouvidora e foi recentemente designada como ouvidora da mulher, além de presidir também a Comissão de Gestão de Documentos e a Comissão de Análise do Sistema de Integridade do mesmo regional. É secretária executiva do IDEA, Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas, e é membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutora, agradeço mais uma vez pela gentileza.